Sejam todos muito bem-vindos para mais uma análise da partida que decorreu ontem no Campeonato Nacional de Xadrez em São Tomé. Eh, de banca nós temos o tricampeão nacional Sérgio Pereira, de pretas temos o nosso mestre nacional Abdul Cravide. O Sérgio começa a jogar com E4, Abdul responde com cavalo C6, abertura Chemes. Essa defesa eh, tem aqui algumas ideias boas. O Sérgio não entra na linha principal, que é com o D4. Joga cavalo C3. Abdu joga A6. É um lance de espera. Talvez esperar o lance D4 do Sérgio. Sérgio finalmente entra na linha principal com D4. Abdu responde com E5. D por E5. Cavalo por E5. F4. Cavalo G6. Aqui comete uma pequena imprecisão. O Abdu nessa posição aqui, o melhor lance é voltar para aqui. Um cavalo C6. Depois cavalo C6 tentar jogar essa posição aqui, talvez mesmo com bispo aqui. Bispo B4, depois jogar D6, cavalo. Talvez grande roque ou mesmo roque pequeno. O Abdu comete primeira imprecisão. Ele joga aqui cavalo G6. Sérgio continua a desenvolver as suas peças com o lance bispo aqui em casa de C4. Talvez essa posição aqui, bispo C4, mesmo cavalo F3, bispo D6, não seria aqui um bom lance, talvez bispo F4 também não. Mas o Sérgio tem uma ideia ao jogar bispo F4. O Abdu aqui comete um erro grave, joga aqui bispo na casa C5 e não vê aqui um lance tático. E Sérgio executa com bispo por, bispo por F7. E Abdu joga rei F8. Aqui nessa posição, se Abdu toma o bispo, Sérgio simplesmente dá cheque e sai e, e ganha aqui um peão nessa posição. Depois aqui dama F2. Então o Abdu prefere jogar rei F8, Sérgio captura o cavalo, bispo o cavalo na casa de G8, torre por, novamente se toma de bispo, se deve ser internado e em alguns países você é preso porque novamente tem dama cheque. Depois que o rei sai, dama por bispo. Então o Abdu deixa passar aqui esse golpe tático. E aqui o Sérgio comete aqui um erro também, um erro grave. Eu não diria erro grave, mas sim é, analisando a posição nesse momento, as pretas têm um peão a menos, está com o rei no centro. As brancas agora têm que usar toda a sua astúcia para tentar arranjar um ataque. E o Sérgio ele joga aqui o lance dama H5, que é um lance que ataca o bispo e ataca o peão. Mas só que o Abdu também responde com um lance muito bom aqui nessa posição, o único lance da posição, dama H4, forçando a troca de dama, dama por, cavalo por e rei F1. Também não gosto muito desse lance rei F1. Talvez aqui mesmo o melhor lance que o Celso talvez deixasse ter passado é cavalo aqui F3, um lance muito bom. Sacrifica aqui e depois desse lance rei F1 e o cavalo já não tem casa. Para voltar aqui na casa de H4, o cavalo tem que vir para aqui. Cavalo cheque, bispo E6, bispo e cavalo D5. Nessa posição aqui, você está completamente ganho. Depois lance, por exemplo, se jogar aqui bispo A7, mesmo torre D1, nem preciso ter pressa de capturar. O peão não pode avançar porque o bispo está a cair. Se esse aqui avançar, eu tomo o bispo, depois tomo aqui o peão. Então, seja aqui nessa posição muito confortável. Mas se vocês não vê, joga aqui rei F1, também é um bom lance. É, aqui também o Abdu joga B5, o Sérgio aqui comete outra imprecisão. E jogando aqui o lance G6. E Abdu aqui comete um erro jogando aqui o cavalo G6. O Abdu tinha aqui um lance também incrível que era cavalo F5. Lance brilhante porque não pode tomar. Porque agora ele tem bispo aqui e essa torre aqui está caindo. Não tem como defender essa torre. Tem que pegar o cavalo. E depois a torre mesmo assim não tem escape. Então, cavalo aqui na casa de F5.
cavalo aqui, ele tá de rumo aqui depois para, imaginemos que joga, suponhamos, joga, por exemplo, cavalo F3, bispo B7, ainda tem a mesma ideia, torre 2, torre E8, o cavalo no guerra mantém, o cavalo na posição, o Abdu está com o peão a menos, mas ele está a jogar pela iniciativa, mas só que o Abdu deixa passar essa ideia, uma ideia muito bom, joga aqui cavalo G6, e aqui o Sérgio está de volta no jogo, joga H4, bispo B7, torre H2, rei F7, cavalo F6, Abdul joga torre de G8, H5, cavalo E8, A3, evitando aqui o lance B4, que é o cavalo que é o defensor da casa de E5, cavalo E6, cavalo E5 cheque, rei E7 e cavalo D5 cheque, rei na casa de D8. E seja aqui joga o lance F3, tirando os saltos do cavalo. Vale mencionar que nessa posição aqui, talvez o melhor serviço seja jogar o lance H6. Depois de um lance como esse aqui, tem esse aqui agora. Estou atacando a torre, atacando o peão, atacando esse aqui. F3, D6, cavalo volta atacando bicho, bispo A7, torre E2, cavalo C5, cavalo para C5, bispo C5, F5. E Sérgio vai avançando com a sua maioria de pinhão. Nós temos que ter aqui uma noção que as brancas elas têm aqui uma maioria de pinhões na ala do rei e as pretas têm aqui uma maioria de pinhão na ala da dama. Mas a diferença é que aqui na ala da dama esses pinhões não avançam tão rápido como aqui na ala do rei. O peão do Sérgio ele consegue avançar muito rapidamente. E é o que Sérgio, isso é que vai definir a partida. Abdul joga rei aqui na casa de D7, bispo F4, e aqui Abdul comete um erro posicional grave, eu acho, na minha opinião, porque é, nesse tipo de finais aqui, visto que o Sérgio já tinha já essa ideia de avançar os peões, ele mantendo o bispo aqui tinha ainda mais possibilidade de resistir a esse tipo de finais. Quando ele troca a peça, o final fica muito simplificado. E a ideia do Sérgio aqui é simples, é avançar os peões, arranjar um peão passado e depois promover o peão. Abdul joga C6, peão para C6, rei para C6, G4, Sérgio continua com sua ideia de avançar o peão. D5, fico pensando por que não Abdul jogar aqui nessa posição lance H6 para dar uma desenfreada nesses peões. H6, F6 talvez, ele estava receoso. Toma, toma. E depois tenta trazer o rei aqui para defender essa casa. Mas não é isso que Abdul joga. Abdul joga lance D5, que é um lance que talvez ele queira fazer uma ruptura aqui no pinhão e colocar o bispo aqui nessa diagonal. Torre D1, Sérgio tenta evitar essa ideia. É uma ideia, né? Mas essa ideia, por acaso, não tinha muito sucesso. Porque se o Sérgio, por exemplo, joga, por exemplo, lance H6 nessa posição, G por H6 e torre H1, que é uma ideia que o Sérgio vai jogar depois, o Abdul não tem aqui o tempo para ele jogar aqui o lance D4. Ok. Torre D1, torre E4, um lance que não faz nada na posição, um lance que só piora a posição do Abdul, um lance que perde tempo. Abdul realmente não está conseguindo entender os problemas da posição. O Sérgio continua agora com um lance bom, que é essa ideia que o computador sugeria antes. Joga com F6 e aqui está completamente ganho o Sérgio e ele só vai mostrando aqui a sua técnica de finais e realmente consegue conduzir essa posição para uma vitória. Nessa posição aqui o Abdu abandona porque esse rei vem por aqui, rei aqui tem cheque, captura a torre. E se no caso tentar defender aqui o checkmate, não tem como que o bicho defenda a torre. Uma posição bem. Foi um jogo que o Abdu deixou passar algumas ideias de abertura. Jogou muito mal a abertura. O Abdu tinha que, depois de F4, jogar o lance cavalo C6, que é o lance teórico, que é um lance que é jogável nessa posição. E aqui, nesse tipo de posição aqui,
Em vez de jogar aqui o lance A6, melhor seria mesmo jogar o lance E5 e jogava a posição normal com esse tipo de lance. Bispo sai, depois faz o roque. Mas talvez a Blue deve ter preparado alguma coisa com a A6 e acabou deixando esse lance escapar aqui com o lance a cavalo H6 e depois posteriormente jogou mais um lance errado, Bispo F5, que levou a consequência a vitória de Sérgio. Então damos por terminar a nossa análise da primeira rodada do nosso campeonato nacional de xadrez em São Tomé e Príncipe.